Boa noite, pessoal. Aqui é o instrutor Paulo Silva, estudante de Engenharia Elétrica da Estácio Santa Amaro, São Paulo, capital. Pessoal, vou trazer aqui para vocês aqui um circuitinho básico para análise de circuito, que é bom. Ele vale tanto para circuito 1, circuito 2. É um circuito bem simples. Mas em matéria de circuito a gente não pode baixar a guarda. Pensando com um circuito simples, ele seria um circuito fácil de resolução. Tá, vou fazer o circuito aqui para a gente ter uma ideia. Então tem uma fontezinha lá. Ele é de 10 volts. Tá ligado aqui com um resistor de 5 K6 ohms. Tem um outro circuitinho, um outro resistor aqui de 2 K2 ohms, paralelo com um outro circuito aqui. Outro resistor, né? 1 K2 ohms. Tem um nó aqui, tem um nó. Bom, a seguinte pergunta é qual é a tensão em V de R3? Então isso aqui seria o R1, esse aqui o R2, esse aqui seria o R3. Bom, ele quer saber a tensão está em cima aqui de R3. Então ele quer saber essa tensão aqui, ó. V de R3. Onde que eu vou chamar a atenção aqui? Esse circuito aqui, ele aparenta ser um circuito bem simples. Muitos vão cair no erro. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui. Muitos vão cair aqui no erro é um circuito tão simples, tranquilo, sim. Mas muitos vão cair no erro. Isso aqui eu posso resolver por um divisor de tensão. Mas pode surgir esse erro aqui. Faz o seguinte, eu vou desconectar, vou abrir o circuito aqui. Né? E vou analisar aqui como se fosse um divisor de tensão. Eu achando essa tensão aqui de V de R2, essa tensão aqui, como o R3 está em paralelo com o R2, essa mesma tensão que está aqui vai ser a mesma que vai estar em cima de R2. Porque nós aprendemos num circuito em paralelo AB. Se eu tenho uma tensão aqui, essa tensão AB aqui, ó, V de AB, vai ser a mesma nesse ponto aqui, vai ser a mesma nesse ponto. Tá? Você vai cair nessa armadilha aqui de um circuito em paralelo. Tudo bem, se o circuito está paralelo desse jeito aqui, bonitinho aqui, ó, a tensão que você vai ter aqui na fonte, exemplo, 2 volts. Você vai ter 2 volts aqui e 2 volts aqui, ó. Porque no circuito em paralelo eu mantenho as quedas de tensões e só as correntes que se dividem, né? Então eu vou ter uma corrente aqui, uma corrente que vai para cá, outra para cá. Aí você vai cair na tentação de tentar desconectar o R3 e fazer um divisor de tensão e vai achar essa tensão aqui em cima. Isso se o circuito fosse só 2 resistores. Aí seria um circuito em série, né?
Mas o que acontece é o seguinte, você tem que fazer o paralelo de R3 com R2. Aí assim você aplica o divisor de tensão. Porque se você pensar nesse raciocínio aqui, você está fazendo um raciocínio errado. Porque a fonte vai estar enxergando o R3 e o R2 em paralelo também. Eles estão ligados em paralelo. Aí, depois ele vai se tornar um circuito em série, aí você pode aplicar os métodos para resolver esse circuito em série, né? Então, esse aqui é um erro muito comum. Então, na verdade, não é para desconectar o circuito aqui, ó. Não é para fazer esse tipo de análise. Você vai dar errado. Bom, tem que fazer aqui o paralelo. Para resolver esse circuito, faz o paralelo R2 paralelo com R3. Então você vai lá colocar dois k vezes 1k. Na verdade é que você pode fazer o seguinte, para não atrapalhar essas grandezas, no final é tudo k. Você pode estar trabalhando com os números só com valor numérico. 2,2 vezes 1,2, 2,2 mais 1,2. Então é o produto pela soma, né? Dois ponto dois vezes 1,2, 3,4. 3,4 3,4. Vezes 1,2, 2, aqui é 2, é 4 dividido por 3,407. Então isso aqui vai dar 0,776, mas é K ohms. É a resistência equivalente entre R2 e R2 e R3. Como eu adotei os números, só eu peguei o valor numérico, depois eu adicionei o K, que eu estou trabalhando com unidade de K, né? Então é 0,776K ohms. Beleza? Aí o que vai ocorrer aqui? Você vai fazer um redesenho aqui, ó, redesenhar.
Vou pegar mais um folhinha limpa aqui que fica melhor pra gente. Então vou redesenhar aqui o circuito. volts, né? Vai ficar um resistor aqui e outro resistor aqui. Aqui é o 5K6 ohms. E esse ponto aqui, ó, é aquele nó V1 lá. É aquele nó. É esse nó aqui, ó. Esse nó aqui, ó. V1. Esse nó aqui, ó. E é exatamente esse nó aqui, ó. E aqui eu vou ter o 0, 7, 76 K1. Beleza? Então é tranquilo fazer o divisor de tensão disso aí. Agora sim você pode aplicar o divisor de tensão. Você fez a equivalência lá, né? Agora é tranquilo. Agora é tranquilinho. Tranquilinho. Bom, agora você pode... Basta você fazer o seguinte aqui, ó. Só abrir para dar um espacinho aqui. Então essa tensão aí do 9V1 vezes os 10. Aqui vai ser o 0,776K dividido pelo 0,776K mais o 5K6. Tá. Bom, você vai somar esses valores aqui e vai dividir por 0,776K. Então V1 ele vai dar essa conta aqui, ó. Vai ser igual a 0,121. Aí você multiplica por 10. E o valor desse nó V1 é 1,21 volts. Aqui, ó. O valor desse que está em cima dos resistores em paralelo, nós encontramos o valor desse nó aí, esse nó V1, que é esse nó aqui, ó. Tá? Então a tensão que está aqui em cima de V2, ela vale 1,21 volts, e não a tensão caso você teria feito abrir o circuito, achar só o divisor de tensão entre R1 e R2 e depois emendar aqui o R3 e achar que essa tensão que está aqui é a mesma que está aqui quando o circuito é aberto, analisado aberto. Aí você está cometendo um erro. Você tem que fazer o paralelo entre R2 e R3 e depois aplicar o divisor de tensão, como foi feito aqui, ó. Certo? Então, em cima desse nó aqui V1 está a tensão de 1,21 volts.
Isso aqui é um jeito de fazer essa análise. É bem interessante essa análise aqui, porque ela é bem. Nós usamos o divisor de tensão, né? Usamos um divisor de tensão. Foi um método de divisor de tensão. Eu vou fazer um exemplo dessa malha, desse exercício por a lei dos nós também. Para a gente poder analisar que poderia ser resolvido por um outro método. Claro que o método do divisor de tensão é um método bem mais simples, né? Bom, vamos lá. Vamos dar uma apagada aqui nessa pagininha aqui. Tranquilo, né? Você vê que é um circuito bem simples, mas se você, dependendo da análise que você usar aqui, você pode se complicar, né? Pode se complicar e fica complicado aqui. Bom, usando a lei dos nó, eu chamei esse nó aqui. Bom, o circuito tem esse nó, é o nó que nós queremos encontrar a tensão em cima desse nó. Então aqui é V1. Bom, supostamente eu vou adotar uma corrente vindo para cá. E a queda de tensão nesse sentido aqui. Então é V1. Então a primeira parte da equação é V1 menos 10 sobre a resistência que está aqui. Então vou ter lá a primeira V1 menos a tensão da fonte dividido pela resistência lá, mais o próprio nó que está aqui, o V1 dividido pela resistência. Note que nós estamos trabalhando com uma análise tipo uma análise de corrente, né? VRI, né? Tensão sobre resistência é a corrente, né? Então o próprio V1 dividido pela V1 dividido pela resistência, né? 2K2, 2.200 ohms. Mas, como esse resistor R3 está no mesmo ponto entre o V1, supostamente essa tensão V1 aqui, ó, é a mesma que vai estar aqui em cima de R3. Então mais V1 dividido por, e isso é igual a zero. Então nós encontramos aqui uma equação na qual nós só temos uma incógnita, graças a Deus, que é o V1. Então vamos agora trabalhar a matemática. Bom, como essas resistências estão com valores muito altos, eu vou adotar, para achar o MMC aqui, ó, eu vou adotar os valores numéricos. Eu sei que isso aqui vai dar tudo um K, que é 1000, né? É tudo K, mas eu vou fazer o produto entre elas aqui, ó. Vai ser 5,6 vezes 2,2 vezes 1,2. Então isso vai dar pra gente 14,784 K ohms. Então trabalhei com o valor numérico, depois eu apliquei como a unidade é tudo K ohms, então eu adotei no final aqui, beleza? Bom, vou fazer aqui o
nosso MMC aqui. Isso aqui é K. Beleza? Então você vai seguir aquele mesmo matemática, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, né? Tá? 14,784K dividido por 5K dá 2,64 vezes essa sentença vezes V1 menos 10 mais 14,784K dividido por 2K2 dá 6,782V1. Aqui vocês já entenderam o MMC que eu fiz aqui. Dá uma limpada aqui que eu vou usar esse pedaço. Beleza. Aqui é 7, tá? Mais esse termo dividido por 1.200 vai dar 12,32 V1 igual a 0. Beleza? Já vamos fazer o desmembramento da equação, né? Vou dar uma limpada aqui. Bom, nós ficamos com 2,64 V1 menos 10 mais 6,72 V1 mais 12,32 V1 igual a 0. Fazendo aqui a distributiva, né? Vai ficar 2,64 V1 menos 26,4 mais 6,72 V1 mais 12,32 V1 igual a 0. Bom, onde tiver V1, você soma aqui, ó. Vai dar 21,68 V1 igual. O único termo que eu tenho desse lado aqui é o menos 26,4. Então, quando eu passar ele para o outro lado, vai ficar 26,4. Bom, a tensão V1 naquele nó só pode ser igual a 26,4 dividido por 21,68. Realmente essa divisão aqui dará pra gente 1,21. Então que eu usei o método dos nós, né? A lei dos nós. E análogo ao divisor de tensão,
Nós usamos um método diferente e encontramos o mesmo valor. Tá ok? E temos aqui o software. Podem perceber aqui que nessa barrinha de baixo aqui, ó. Deixa eu ver se tem como aumentar essa barrinha aqui. Na verdade aqui não ajudou em nada. Quando eu coloco aqui, ó, a ponteira quando eu coloco a ponteira aqui no dá o 1 no software, né, no LTSpice, confirmação do cálculo, né, dá 1,21 volts mesmo nesse nó. E aqui também dá o valor aqui no gráfico aqui, como se fosse um osciloscópio. Então está comprovado, tanto pelo usamos três métodos de chegar ao resultado. Um método de um software. Só que se eu não confio no software, eu tenho a conta para analisar. Não. Encontrei o mesmo valor do software e pelo divisor de tensão o mesmo valor. Aqui. (1,21). Não está aprovado aqui por... Eu não vou fazer por malha, porque malha vai dar muito trabalho. Aí tem que fazer as equações da malha e aplicar Kramer, né? Vai chegar no... Você vai encontrar pelas correntes. Você vai... A lei das malhas, né? Você vai encontrar o método das malhas, você vai encontrar as correntes. Aí você vai fazer as correntes, você vai ter os resistores, você vai encontrar as tensões. Eu não vou fazer porque o da malha é bem mais trabalhoso. Já deu pra gente ver o divisor de tensão, a lei dos nós, né? E um ensaio de um software, né? Que é o LTSpice. Tá ok, pessoal? Essa aulinha aqui, mais uma aulinha com o instrutor Paulo Silva. Tá ok? Um abraço, tudo de bom, boa sorte, estudem. Isso aqui foi uma análise simplesinha pra gente relembrar esses conceitos de métodos de análise de circuitos, tá ok? Um abraço, tudo de bom, vitória e glória, persistência, determinação e foco. Foco, fé e força. Ok? Abraço.